Sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo, já que estamos no mês de outubro e é o Outubro Rosa, eu quero trazer para vocês alguns direitos das mulheres acometidas com o câncer de mama pode estar solicitando junto ao INSS, porque além de benefícios previdenciários, também tem direito aos benefícios sociais. Meu nome é Roberta Mello, sou advogada, especialista na área de direito previdenciário e quero trazer, contribuindo com vocês, esses conhecimentos para você que não é acometido com o câncer, mas conhece alguém, compartilhe esse vídeo que com certeza vai ser muito útil. Então vamos lá. Quem tem direito aos benefícios previdenciários referente a quem é acometido com a doença câncer de mama? Primeiro ponto, que é muito relevante no direito previdenciário, que tudo que a gente fala em previdência, nós estamos falando em contribuição, porque o nosso sistema brasileiro, ele é contributivo. Então, no direito previdenciário, somente tem direito a requerer algum benefício aquele que já contribuiu para a Previdência, seja ele de CLT, com carteira registrada, onde a contribuição para o INSS é obrigatória, ou aquele contribuinte individual, prestador de serviço, ou através de um prolabore, ou aquele que contribui como facultativo. E temos também aquele que contribui com MEI, que é uma alíquota reduzida. Também tem direitos. Primeiro ponto relevante é a gente não focar na doença, porque doença nenhuma dá direito ao benefício previdenciário. Vamos focar sempre na incapacidade. Então, qualquer doença que gere uma incapacidade que seja temporária ou permanente, aí sim a gente fala que gera direito ao benefício. Então, pense sempre o seguinte: você tem uma doença, essa doença está gerando uma incapacidade, mesmo que seja mínima, então sim, você pode requerer o benefício junto ao INSS. Importante dizer e tentar fazer uma diferença entre quem é acometido com a doença câncer e quem é acometido com qualquer outra doença. O câncer, ele está no rol de doenças graves. E o que isso é relevante? Hoje, para solicitar esse benefício no INSS, você precisa ter feito pelo menos 12 contribuições, que é a carência. Eu sempre dou um exemplo igual ao plano de saúde. O plano de saúde você também tem que pagar determinado tempo para você ter direito a requerer, por exemplo, uma cirurgia, enfim, um parto. Então, esses benefícios, a gente sempre pensa na carência de 12 meses, 12 pagamentos. Porém, o fato dessa doença, câncer, estar no rol de doenças graves, você não precisa cumprir essa carência de 12 meses. Então, basta apenas uma contribuição para que você possa ter o direito de requerer o benefício, porque você não precisa cumprir a carência de 12 meses. Então, essa é uma das maiores diferenças entre a doença câncer e, por exemplo, uma outra doença, é a questão da carência. Então, passando para um segundo ponto que também é muito relevante, é o seguinte: quando a gente ingressa com esse pedido lá no INSS, o INSS vai colocar, o perito do INSS vai colocar no laudo que ele faz quando iniciou a doença. Então, data do início da doença. E essa data é muito importante. Por que é muito importante? Vou citar um exemplo. A pessoa foi acometida com o câncer de mama no início de 2024. Só que ela nunca verteu contribuições para o INSS. E ela vem verter contribuição hoje, por exemplo,
hoje, mês de outubro. Só que quando ela for passar na perícia, o perito vai colocar nesse laudo que a doença foi lá em janeiro de 2024, quando ela não tinha nenhuma contribuição, então ela não tinha cobertura do INSS para pedir um benefício. Enfim, o que vai acontecer na maioria das vezes? O INSS indefere. Por quê? Se ela foi cometida hoje com a doença, está pagando hoje, pagou agora mês de outubro, foi acometida com a doença lá em janeiro. O INSS vai colocar que ela tem uma incapacidade, porém, a doença veio anterior à contribuição. Então, é importante se pensar no agravamento. O que é o agravamento para a lei? A lei fala exatamente o seguinte: você tem que ter qualidade de segurado, ter contribuído, que seja uma contribuição, no caso da doença grave, para depois ser acometida com a doença. Só que, se essa doença se agravou dentro de um período que você contribuiu, então, pelo agravamento, você tem direito ao benefício, mesmo que essa doença tenha surgido antes de você contribuir. Então, é importante, no dia da perícia, você levar toda a documentação médica para fazer essa prova que, no período que você verteu contribuições para o INSS, houve um agravamento da doença. Você vai ter uma incapacidade, mas o INSS não vai realizar os pagamentos. Então, é importante. Então, para ficar bem mais claro, eu vou dar o exemplo que eu já havia citado. Então, eu paguei INSS mês de outubro, tenho uma incapacidade mês de outubro devido a ter um agravamento, mas a minha doença começou em janeiro. Então, a data do início da doença foi em janeiro, o agravamento foi dentro de um período que eu contribuí. Então, sim, segundo a lei previdenciária, você tem o direito, mesmo que a tua doença veio antes de você ter realizado essa contribuição. Então, esse é um ponto muito importante porque 99% dos indeferimentos, segundo ponto, se esse benefício gerar uma incapacidade permanente, por exemplo, no câncer de mama, que existe a redução da força dos braços, então isso acaba sendo permanente. Então, isso também pode gerar direito a uma aposentadoria por invalidez, que é hoje chamado de benefício por incapacidade permanente. Então, isso tudo que eu disse refere-se ao direito previdenciário.